Olá, tudo bem? O meu nome é José Fernando e nós estamos estudando a equação do segundo grau, já é a terceira ou quarta aula que eu gravo sobre a equação do segundo grau. E estamos discutindo os métodos que existem para resolvê-la, né? Hoje nós vamos ver o método completando os quadrados. Esse método, para a gente trabalhar com ele, a gente vai ter que lembrar um pouquinho de um produto notável. Esse daqui, olha. X menos A elevado ao quadrado. Para resolver isso daqui, a gente faz assim, olha. X menos A vezes, já que está elevado ao quadrado, vezes ele mesmo. X menos A. Isso vai ser igual esse vezes esse, né? X ao quadrado. Esse x vezes esse a, fazendo o jogo de sinal, mais com menos é menos. X vezes a, eu posso escrever ax, tá? Já que é uma multiplicação, não tem importância de lado eu coloco o a ou x. Bom, terminei o x, vou fazer a mesma coisa com o a, né? Menos a vezes o x. Então aqui, ó, vai dar novamente menos ax. E esse A aqui vezes esse A aqui. Menos com menos é mais. A vezes A ao quadrado. Certo? Então, a resposta para o desenvolvimento desse produto notável seria o seguinte. X ao quadrado menos 2 vezes o AX, esses dois aqui, tá? Então eu tenho duas vezes eles, repetidos, né? Duas vezes, e mais o A ao quadrado, o segundo ao quadrado. Então, é este produto notável aqui que a gente vai precisar para resolver uma equação do segundo grau por esse método chamado completando os quadrados. Um método que tenta fugir da fórmula geral que o pessoal chama de Bhaskara, né? Tem gente que não gosta de usar aquela fórmula e tenta fugir de todas as maneiras possíveis do uso da fórmula, né? E uma das maneiras de você não precisar usar a fórmula é usando esse método aqui. Só lembrando também, ainda antes de entrar no método propriamente dito, que a equação do segundo grau se define ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? O coeficiente a, tá? Para esse método aqui, esse a vai ter que ser sempre a igual a 1. Sempre, tá? Se não tiver igual a 1, a gente tem que arranjar um jeito de deixá-lo igual a 1. Tá? Sempre. Tá? Quem já viu no nosso canal aqui o método do professor Paul Shenlong, né? É meio parecido, mas não é a mesma coisa. Tá? Esse método aqui, completando os quadrados, é bem parecido com o método do professor Paul Shenlong. Mas uma das coisas que é parecida é que no método dele também o A tem que ser igual a 1. Mas a resolução aqui é um pouquinho diferente, né? Lá ele parte da geometria analítica e aqui nós vamos trabalhar somente com álgebra, né? Então vamos passar para a prática aqui, olha. Eu tenho uma equação, x ao quadrado menos 6x menos 2 igual a zero. Vamos aplicar o método, tá? Lembre-se, olha, aqui sempre tem que ser igual a 1. Quando não tem ninguém do lado do x ao quadrado aqui, é porque aqui existe subentendido o 1, né? Então, a equação está preparada, quando aqui é igual a 1, tá? A equação está preparada para a gente começar a resolvê-la, tá? Por esse método. Então, o que eu faço primeiro? Eu vou deixar todo mundo com x de um lado e do outro lado eu vou deixar quem não tem x. Então vai ficar x ao quadrado
menos 6x igual. Esse menos 2 passa para lá, somando com 0, né? Vai dar mais 2 do outro lado. Bom, aqui eu tenho todo mundo com x. Olhando para a fórmula aqui, olha, eu tenho que achar uma maneira de escrever o que deu nessa fórmula aqui, desse lado aqui, tá? Então, eu vou ter que achar um quadrado para colocar aqui, para deixar como esse produto notável. Explico já como que a gente faz. Primeiro, você vai pegar esse B aqui, olha, esse 6 que está do lado do x, né? Então você vai pegar metade dele. Então vai ficar assim, menos 6 sobre 2 e elevar ao quadrado. Tá? Isso vai dar igual, menos 6 sobre 2 dá menos 3 ao quadrado. Qualquer número negativo elevado ao quadrado vai dar positivo. 3 ao quadrado é 9. Então, esse passo intermediário é muito importante aqui. Por quê? Porque agora eu vou somar esse 9 em ambos os lados, né, da igualdade. Eu posso fazer isso em matemática, você sabe que podemos fazer isso, né? Se eu somo mais 9 aqui, se eu somar 9 aqui também do outro lado, eu vou manter a igualdade, não modifica nada, né? Então, notem aqui, olha, x ao quadrado menos 6x mais 9. Bem parecido com isso daqui, tá? Agora a gente tem que ver o produto notável que está aqui. Observe o seguinte, se eu fizer, olha, x ao quadrado menos 3, melhor, x ao quadrado não, x menos 3 elevado ao quadrado, eu ficaria assim, ó, com o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Mais, ou melhor, mais o quadrado do segundo. Então, eu vou ficar aqui com x ao quadrado menos 6x mais 9. É exatamente o que está aqui, ó. Então, eu posso escrever no lugar disso daqui, tá? Esse x menos 3 ao quadrado. Ou seja, a operação que nos deu aqui o produto notável, né? O resultado do produto notável. Então, eu vou colocar aqui no lugar disso, tudo aqui, eu coloco x menos 3 ao quadrado. 2 mais 9 é 11. Tá? Daí, estamos pertinho do fim, olha. Porque se eu colocar aqui, ó, raiz quadrada de x menos 3 ao quadrado igual, mais ou menos, né, porque é raiz quadrada, né, de 11. Então, se eu tirar a raiz quadrada daqui e daqui, não modifica nada também, né? Então, olha, eu tenho um doisinho, quando é raiz quadrada, eu tenho um doisinho lá em cima, ó. Corta aqui e corta aqui. Aqui não tem ninguém para cortar. Então vai ficar o quê? X menos 3 igual a mais ou menos raiz quadrada de 11. Esse menos 3 aqui passa para lá, porque temos que isolar o x, né? X é menos 3, passa mais 3, mais ou menos raiz quadrada de 11, que é a resposta, porque x1 ou x' vai ser 3 mais raiz de 11, a primeira raiz. A segunda raiz vai ser x2', ou x2 vai ser 3 menos raiz de 11. Tá? Então essas são as respostas pelo método
completando os quadrados. Se você fizer pelo que você chama de Bhaskara, o pessoal chama de Bhaskara, que é a fórmula geral, você vai encontrar a mesma coisa, tá? Então, essa é uma das maneiras da gente fazer. Vamos fazer um exercício um pouquinho mais, que exige um pouquinho mais de matemática da gente. 3x ao quadrado menos 5x mais 1 igual a 0. Lembre-se que eu falei que aqui, olha, em frente ao x tem que ser sempre 1. Então, para dar sempre 1, basta a gente dividir pelo número que está aqui, ó. Vamos dividir todo mundo aqui por 3. Se eu dividir todo mundo por 3, eu vou ficar 3x ao quadrado dividido por 3 vai dar x ao quadrado. Menos 5x dividido por 3 vai dar menos 5 sobre 3 de x, tá? 5 terços de x. Mais 1 dividido por 3, 1 terço. Igual a 0 dividido por 3, que continua 0. Porque eu tenho que dividir todo mundo, né? Agora, eu tenho que chegar num produto notável lá, né? Como que eu vou fazer aqui? Lembre-se que a regrinha é o seguinte. A metade desse daqui, do b, tá? Que está junto com o x, elevado ao quadrado. Então, eu vou fazer assim, ó. Como é fração, eu vou abrir um colchete aqui. Eu preciso da metade. O que é a metade? É meio, né? Vezes quem? A fração que está aqui. Vezes menos 5 terços. Tudo isso daqui eu tenho que elevar ao quadrado, né? Então vai ficar o quê? Aqui vai mais com menos vai dar menos. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 3, 6. Tudo isso ao quadrado. Que é igual a quem? 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. Né? Esse é o número que eu vou ter que encaixar lá em cima. Mas para encaixar lá em cima, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que separar aqui, ó. Deixar todo mundo que tem x de um lado e que não tem do outro. Então, nessa equação aqui, ó, continuando, isso daqui eu vou considerar como um parênteses no meio de tudo que a gente está fazendo, tá? Então, continuando aquela equação lá em cima, eu vou ficar com x ao quadrado menos 5 terços de x, né? Esse mais 1 terço passa para o outro lado, menos 1 terço, né? Então, lembre-se que agora eu tenho que pegar esse quadrado aqui e jogar aqui e aqui, tá? Por isso que a gente chama substituição, né? Ou completar os quadrados, né? A gente completa o quadrado aqui e aqui. Então vai dar aqui, ó, x ao quadrado menos 5 terços de x mais o quadrado lá, 25 sobre 36, igual a menos 1 terço, que já estava do outro lado, mais o 25 sobre 36. Né? Então, esse daqui, olha, é um produto notável. É assim, ó, x ao quadrado, ou melhor, x. Aqui eu vou pegar os números que geraram esses quadrados aqui, né? Então será o 5, então aqui menos 5, né? Porque menos aqui, olha lá na fórmula, tá? Menos 5, o 36 é 6, né? 6 ao quadrado, certo? Olha lá a fórmulazinha. Então eu tenho essa parte da fórmula aqui, aqui. Daí eu passo para essa outra
escrevo ela de outra maneira, tá? Então, fica x menos 5/6 elevado ao quadrado igual. Aqui, você vai tirar o mínimo, né? 36 dividido por 3, quanto que é? Dá 12. 12 vezes 1 dá 12. Então vai ficar menos 12. 36 dividido por 36 dá 1 vezes 25, 25. Então aqui vai ficar, aqui continua a mesma coisa. Menos 5/6 elevado ao quadrado. Menos 12 com mais 25, eu pego o sinal do maior, subtraio 25 de 12, vai dar 13. Né? Então não precisa colocar esse positivo aqui, tá? Então, 13 sobre 36. Daí eu tiro a raiz quadrada desse e a raiz quadrada desse. A raiz quadrada desse vai dar o quê? X menos 5/6. Lembra lá quando eu cortei aqui? Ó, a mesma coisa. Coloca aqui o quadrado e corta. E aqui o quadrado, ó, a raiz quadrada de 13 sobre 36. Então eu vou ficar com x, esse menos 5/6 passa para lá, x vai passar como mais 5/6, tá? Não esqueça que aqui, como é raiz, tem o mais e o menos, tá? Mais ou menos, o quê? Raiz quadrada de 13 é um número primo, eu deixo assim mesmo. E a raiz quadrada de 36 é 6. Essa é a resposta. Daí eu calculo x, o x' ou o x1 com sinal de mais, e o x duas linhas, ou x2 com sinal de menos. Então essa é a resposta. Se você usar Bhaskara, se você usar a fórmula geral, né? Existe uma discussão aí, por que no Brasil a gente chama a fórmula geral de Bhaskara, sendo que os outros países todos chamam com outro nome, né? Então tá aí terminada a nossa aula, tá? Ainda tenho mais um método para ver com vocês, mas por hoje é só. Você que está nos assistindo no YouTube, por favor, inscreva-se e ative o sininho, tá? Muito obrigado e até mais, tá? Até a próxima.